Questão 4, CMRJ, prova 2022, sexto ano. A tabela mostra todos os professores de matemática do CMRJ até o início do ano de 2020. No último dia do mesmo ano, o professor Almir se aposentou e foi substituído por outro de 24 anos de idade. Com isso, a média das idades dos professores de matemática diminui 2 anos. A idade em anos do professor Almir quando se aposentou era, que então a gente tem 5 alternativas aí, né? E assim, galera, existe mais de uma forma de a gente resolver esse problema aqui, tá? Uma delas, inclusive, que seria aí bastante plausível, vamos dizer assim, seria fazer o teste aqui com os valores das alternativas aqui, até ver qual seria a idade que bateria aí, né, com os dados que foram dados no problema aqui, a partir do momento aqui, né, que ele fala que o professor Almir aqui foi substituído por um professor que tem 24 anos de idade, certo? Então, né, eu poderia simplesmente trocar aqui a idade aqui, né, do professor Almir por 24, que foi o professor que o substituiu, né, calcular a média de tudo isso aqui, são 16 professores, lembrando que média a gente soma tudo e divide pelo número de elementos, no caso aqui seria somar tudo isso aqui e dividir por 16, certo? Aí depois pegar aqui as alternativas e ir fazendo tentativas, né? Trocar ali o 24 por 48 aqui, né? E ir dividindo por 16 até ver quando que daria exatamente 2 anos de diferença. Essa, inclusive, seria uma das formas, né? Dava para fazer também utilizando aqui essas informações sem utilizar as alternativas, tá bom? Mas eu aqui vou mostrar um raciocínio, pessoal, que vai ser bem mais fácil do ponto de vista de cálculo, tá? Só que ele vai exigir um pouco mais de raciocínio. Então acompanha aqui comigo, pessoal. Olha só que bacana como é que a gente vai pensar aqui, ó. Bom, primeira coisa, a gente sabe que média, conforme eu já falei para vocês, né? A média, ela é calculada pegando-se a soma de todos os elementos e dividindo-se aí pelo número de elementos que eu vou chamar de n, tá bom? A média é calculada pela soma dividido por n aqui, tá? As letrinhas aqui são números aí que a gente conhece. No caso, a média vai ser a soma de todas as idades dividido pelo número de idades, que nesse caso aqui são 16, tá bom? Só estou escrevendo na forma de letrinhas, tá? Agora, olha só que bacana, pessoal. Se eu pensar em números aqui, números quaisquer aqui, só para mostrar para vocês um exemplo aqui, para vocês entenderem onde eu quero chegar, se eu pensar aqui, por exemplo, no número 4 como sendo uma média, galera, o 4 ele pode ser calculado como um exemplo, é só para vocês acompanharem meu raciocínio, ó. Ele pode ser calculado como a divisão entre 24 e 6, ó. Divisão, lembrando que a barra de fração aqui é divisão, né? A barra de fração pode ser perfeitamente encarada e interpretada como uma divisão. E vejam, eu posso escrever o 4 como sendo a divisão entre 24 e 6. 24 dividido por 6 dá 4, isso é tabuada, né? Tá, mas professor, por que você está falando isso pra gente? Porque assim, a partir dessa ideia, se eu sei que 4 pode ser calculado dividindo-se 24 por 6, eu sei também que o 24 pode ser escrito relação aí de operações inversas aí entre multiplicação e divisão. O 24 pode ser escrito como produto entre 4 e 6. Então veja, o 24... pode ser escrito como 4 vezes 6, né? Pega o 4, 4 vezes 6 dá 24. Isso é a relação inversa entre multiplicação e divisão. Tá, legal, mas onde você quer chegar, professor? Quero chegar no seguinte, ó. Se o 24 aqui, ele era correspondente à soma, né? E aqui a soma tá aqui, ó. Eu posso calcular essa soma, galera, como sendo o 4 aqui seria o quê? O 4 é a média, né? Então essa soma ela pode ser calculada entre o produto entre a média e o número de termos, ó. O 6 aqui não era o n, que era o número de termos. Então, o 6 está aqui, se liga só, o 6 está aqui. Então, aqui a gente chega nessa nova relaçãozinha, ó que bacana. A soma, ela pode ser calculada pelo produto entre a média e o número de termos. Maravilha, né? Qual soma? A soma de todos os termos que a gente tem ali, tá bom? Tá, mas, professor, onde é que você quer chegar? Vamos lá, acompanhe meu raciocínio aqui, pessoal. Aqui no caso, eu sei que eu poderia calcular qualquer soma aqui multiplicando-se a média pelo número de termos. Só que o problema, ele não me deu a média, né? Ele não falou qual era a média inicial aqui. Ele só falou que quando o professor Almir foi substituído, né, o professor que o substituiu aqui, né, ele tinha 24 anos de idade, certo? E ele falou aqui que a média, né, olha só, a média das idades, ela diminuiu em 2 anos. Então vejam que eu não sei qual é a nova média, mas eu sei qual foi a variação da média que essa substituição do professor Almir me trouxe. Então pensa comigo, pessoal, se em vez de eu trabalhar com a média, eu trabalhar com a variação da média, que no caso é 2, ó, se liga só. Se eu trabalhar com a variação da média, eu vou encontrar não a soma, eu vou encontrar uma variação dessa soma. Qual soma, professor? A soma de todos os termos aqui, ó. Todos esses termos aqui que incluem o professor Almir, certo? Então, em vez de trabalhar aqui com a média, eu vou trabalhar com a variação da média que eu conheço. É 2, a média variou em 2 anos, ela diminuiu em 2 anos, né? Só que se eu trabalhar com a variação da média, eu não vou encontrar a soma, eu vou encontrar a variação da soma. Olha que legal esse raciocínio. Então, eu vou encontrar a variação da soma. Ou seja, se eu trocar aqui a variação da média aqui, né, colocar aqui em vez da média, eu colocar 2, já que a média variou em 2 anos, ó, o 2 vezes o número de termos, que é o número do professor, é 16, ó, 2 vezes 16, isso aqui vai me dar o quê? 2 vezes 16 dá 32, e o que é esse 32? É a variação da soma. Tá, mas e daí, professor, o que tem a variação da soma? Vou deixar destacado aqui esse 32. O que é essa variação da soma? Só pensar um pouco, galera. Essa variação na soma de todas as idades, ela não foi gerada a partir da substituição do professor Almir?
Se ela foi gerada a partir da substituição do professor Almir, então significa que essa variação da soma ela é igual exatamente à diferença entre a idade do professor Almir e a idade do professor que o substituiu. Tem bastante sentido, né? Já que eu estou substituindo ele. E essa substituição acarretou em uma variação na soma de tudo isso aqui. Da onde veio essa variação? Ela veio da diferença de idade entre o professor Almir e o professor que o substituiu. Ou seja, a diferença de idade entre o professor Almir e o professor que o substituiu é de 32 anos. E agora veja aqui comigo, ó. Se eu sei que o professor que o substituiu tem 24 anos de idade, ó, o professor Almir se aposentou por outro... se aposentou e foi substituído por outro que tem 24 anos de idade. Então, se a variação dessa substituição foi de 32 anos, então significa que o professor Almir tem 32 anos a mais do que esse professor. Então, a idade do professor Almir vai ser simplesmente 24 mais 32. Olha que legal, pessoal. 24 mais 32, 4 mais 2 dá 6, 3 mais 2 dá 5. 56 anos, então, era a idade que o professor Almir quando se aposentou. E olha só como é que fica fácil o problema pensando dessa forma, né, galera? Claro, isso aqui é um raciocínio aí que a gente tem que pensar um pouquinho mais para chegar nele, mas do ponto de vista de cálculo, é muito mais fácil que sair fazendo a soma de todas essas bagaças aqui, né? Depois subtrair e fazer lá outros raciocínios, tá bom? 56 anos de idade, então, era a idade do professor Almir quando ele se aposentou, galera. Alternativa correta, então, portanto, pra gente de letra D.